apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo todos os ouvintes que estão sintonizados conosco nesta tarde para podermos celebrar a paixão e morte de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembremo-nos sempre da vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelho diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor.
Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus.
Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e algumas guardas do sumo sacerdote e os fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retiram. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram. Conduziram-nos primeiro a Anás, que era sogro de Caifás. O sumo sacerdote daquele ano foi Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão, Pedro e um do outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro.
A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Ele sabe o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos soldados que ali estava deu-lhes uma bufetada, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhes: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vimos no jardim com eles? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficar impuro e poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilato disse: Tomai vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Então Pilato entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilato falou: Por acaso sou judeus? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Pilato disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei? Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilato disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilato saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele.
Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos sorteie o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilato mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-nos com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e dizia: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilato saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes, os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilato respondeu: Levai-os vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilato disse: Não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Eu não teria autoridade, tu não teria autoridade alguma sobre mim, se ele não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilato procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilato disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilato entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gábata. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocou-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego,
Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilato respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleópatra, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas os crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram a perna de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximar-se de Jesus e vendo que estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhes ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-nos com as aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar aonde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, os nossos ouvintes que está conectado conosco neste momento, nesta sexta-feira santa, aonde a nossa Igreja Católica é o único dia que não celebra a Eucaristia, mas a palavra. Então gostaria de trazer em breves palavras algumas reflexões, tanto da primeira leitura, quanto da segunda e do Evangelho, para que a gente também, neste momento em que estamos atravessando, momento tão difícil na vida, não só da nossa Igreja Católica, daqui de Ji-Paraná, mas de toda e do mundo inteiro, e todo o povo, né, sofrendo com essa epidemia. Então gostaria de trazer algumas coisas que possa também, nós como cristãos, como filho de Deus, refletirmos assim um pouco esse momento, juntamente com o que Jesus, ele passou neste dia. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirado do profeta Isaías, eu reservei um pequeno trecho que diz assim: quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado a reconhecer a força do Senhor? Então, essa leitura tem a ver com a nossa realidade. E aí, dentro da leitura, a reflexão nos leva a questionar que tipo de cristão nós estamos sendo e como nós estamos avaliando esses dias que estamos aí na quarentena. E na leitura diz assim: ele, o justo, inocente, mas sofreu as consequências da estrutura injusta de uma sociedade que aonde só pensava no poder. Por isso, morre esmagado sobre o peso do erro de todos. É vítima da injustiça e a exploração. Então, o profeta Isaías, ele nos traz uma realidade em que aquele tempo estava vivendo. O povo não tinha mais amor uns para com os outros, mas quem tinha o poder era que pisava nos pequenos. E hoje, o que nós podemos tirar dessa leitura? Eu, você, nós que estamos ouvindo. Será que nós não estamos no mesmo caminho daquele tempo? Quantas vezes Jesus bate à nossa porta, pedindo um momento para que nós pudéssemos, assim, ter a atenção voltada para a sua palavra e para as pessoas, e nós não demos crédito. Será que não estamos sofrendo um pouco essas consequências, para que a gente possa ter força ao passar esse momento, nós termos a graça de podermos olhar uns para com os outros, com o rosto do amor, da misericórdia e do perdão? Então, esta primeira leitura nos orienta. Temos que ouvir a voz de Deus, e muitas vezes nós ouvimos a voz que o mundo nos oferece. Já a segunda leitura, a carta aos Hebreus, mais um pedacinho que também fiz para fazer a reflexão dela. Por isso,
permanecemos fiel na fé que professamos, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas. Então a carta aos Hebreus, ele encoraja os cristãos a não dever ter medo ou intimidade de Jesus, mas nós devemos nos aproximar de Jesus com confiança, com certeza que a sua acolhida é misericordiosa. Então, mais uma vez, nos reforça como é importante quando nós acreditamos na palavra de Deus e colocamos em prática, e também, como cristão, não devemos ter medo e nem ter intimidade, ser tímido diante da graça de Deus. Podemos nos aproximar porque Jesus, ele é misericordioso. Ele é a nossa força, ele é a esperança, ele é o amor. Pois a paixão de Jesus aqui é vista como o mais solene prece de intercessão. É a mais sublime ato de obediência que ele teve com o Pai. E aí eu deixo mais uma pergunta para vocês. Diante da nossa vida, como nós estamos obedecendo o projeto de Deus, de Jesus Cristo? Ou estamos à mercê, sem termos um caminho a seguir ou a orientação? Fazemos o que vem na nossa ideia. Então é importante, Hebreus nos reforça, nos coloca e nos dá essa graça. Que cada um e cada uma, diante da sua realidade, que você está passando, aonde você está vivendo, você acredita em Deus? Você coloca a tua esperança, o seu amor? Você tem confiança que Ele possa ser misericordioso com as suas ações ou não? Terminando a reflexão da leitura do Evangelho de hoje. E eu reservei também esse trecho do Evangelho, tantos outros bonitos, mas esse me chamou bastante atenção. Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Aqui, queridos irmãos e irmãs, é importante como é que nós estamos respondendo o nosso ministério, ou mais ainda, o sacramento que você recebeu, seja o batismo, a Eucaristia, o crisma, e a minha comunhão, como é que está sendo? Porque a leitura do Evangelho de hoje, ela mostra que o servo, aquele que veio para servir, para dar vida, foi condenado. E diz assim: o reino de Jesus é um reino de verdade, onde a exploração dá lugar à partilha, a opressão dá lugar à fraternidade. E desde ontem, quando estava na comunidade São João Bosco, eu refletia e via nas pessoas, por mais difícil, por mais as desgraças que está acontecendo no mundo, ainda tem pessoas que têm esse coração generoso, que sabem rezar, que sabem partilhar e que sabem ser fraterno uns com os outros. Então, isso também me chamou a atenção nessa leitura. Jesus, ele vem para romper com a estrutura que a sociedade tinha. E essa estrutura era as autoridades dos judeus, que já tinha decidido a morte de Jesus, queria apenas a aprovação de Pilato. Então ele já tinha tramado, já tinha feito tudo, mas como eles não tinham condições de condenar Jesus, então ele usa esse meio, coloca Pilato em dificuldade. E muitas vezes também nós, como cristãos, somos colocados em dificuldade, no desafio de atender o projeto de Deus. Pilato ficou entre esse dilema: ou eu salvo a minha posição social, ou eu elimino um inocente. E para Pilato foi fácil, né? Poder eliminar o inocente e salvar a sua própria estrutura social. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acontece de fazer isso. Por medo, ou por posição, ou por status, nós desprezamos o projeto de Deus. E aqui então diz assim: os opressores rejeitam o poder, leva Jesus à morte, porque Jesus era ameaça
para o projeto deles. Jesus era ameaça pelo projeto que os judeus tinham. Era ambicioso. E Jesus, então, por isso, paga com a sua própria vida. Se Jesus é rei, porque entregou a sua vida para cada um de nós, pregado na cruz. O segundo passo dessa nossa celebração vai ser a cruz. Antes da morte de Jesus, a cruz era sinal de condenação, era escândalo para as pessoas. E com a morte de Jesus, olha que belo e bonito o que a liturgia nos traz. Com a morte de Jesus, a cruz passa a ser sinal, um símbolo universal, para atender a todos, como símbolo da vitória e da ressurreição do justo. Todos nós temos a nossa cruz, e por isso devemos carregar com dignidade, com amor e com carinho, porque foi na cruz que Jesus entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue para o bem de todos. Então, a cruz, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a gente reclama e dizemos assim, né? Mas a minha cruz é mais pesada do que do fulano ou do cicrano. A minha família, né, é uma cruz para mim, a minha comunidade é uma cruz. Não pensa assim, não. A cruz de Jesus, ela é amor, é misericórdia e é graça. E nós devemos, diante do peso de nossa cruz, louvarmos e agradecer a Deus. E aí eu encerro com 4 palavras que me chamou bastante atenção e chamo a vocês. A mãe, o discípulo e o sangue, a água. Nessa leitura, Maria, a mãe de Jesus, representa aqui o povo da antiga aliança, que conservou fiel a promessa esperada pelo Salvador, que é o seu Filho Jesus. O discípulo, ele representa o novo povo de Deus, formado por todos os que dão adesão ao projeto de Jesus Cristo. O sangue simboliza a morte, mas a água simboliza o Espírito que dá vida. Irmãos e irmãs, diante desta celebração da paixão e morte de cruz, deixo 2 perguntinhas aqui para vocês. Como cristão, como podemos atuar no mundo que estamos vivendo? Primeiro, aquele gesto crucial de Jesus, morrendo na cruz, e eu acredito em Jesus vivo hoje, e dou testemunha dele, enfrentando todas as exigências que a sociedade me impõe ao lado de Jesus, ou vejo Jesus como vítima derrotada diante de uma sociedade? Então fica aqui. Se eu acredito no Jesus crucificado na cruz, que veio para dar salvação, então eu vou enfrentar com dignidade todos os sofrimentos para que nós possamos ter uma sociedade justa. Agora, se eu não acredito e vejo Jesus como vítima derrotada diante da cruz, aí eu posso ficar de braços abertos. Que nós possamos, diante dessa leitura e da realidade que estamos vivendo, colocarmos Jesus em primeiro lugar no nosso coração, no nosso lar e na nossa religião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela Santa Igreja. Então faremos a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele o projeto por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Pelo Papa. Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos. Velai sobre as obras do vosso amor.
que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, a conservar são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que depuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o vosso povo cristão, que governais por meio dele, possam crescer em sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelos nossos bispos, em especial modo ao nosso bispo emérito, D. Bruno Pedron, pelos bispos do nosso regional, pelos bispos, presbítero, diácono da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecundo a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que crêem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai os que estão unidos, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança
e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste em vossas promessas a Abraão, os seus descendentes, escutai as promessas da vossa igreja, que ao povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não crê em Cristo. Oremos pelos que não crerem no Cristo, para que, iluminado pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não crêem no Cristo a caminho sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração. Chegai ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunha mais fiel da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com amor, solicitude no mistério da vossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pelos que não crê em Deus. Oremos pelos que não crerem e conhecem a Deus, para que busquem lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achaste repouso. Concedei aos que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que crêem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e da liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que entendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia da Covid-19. Oremos. Ao Deus da vida, Salvador de seu povo, para que sejam consolados com os que sofrem com a doença e a morte provocada pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecido os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirando os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força nas fraquezas e consolo nas lágrimas, compadecei dos vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações.
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso, para que livrem o mundo de todo erro, expulsem as doenças e afugente a fome, abre a prisão e liberte os cativos. Velem pela segurança dos viajantes transeuntes. Repatriem os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação ao que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força que os labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegram em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, na qual vendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, na qual vendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, na qual vendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, na qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, na qual vendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida
seguide os meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós de vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos pecados e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardemos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vos recebemos, não se tornem causa de prejuízo e condenação, mas por bondade sejam sustento e remédio para a nossa alma. Irmãos e irmãs, felizes somos todos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
todos tenham vida plenamente. Oremos. Ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, os consagremos sempre à vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando que logo após essa celebração, nós teremos então às 18 horas a Via Sacra com o Padre Assis, que vai presidir diretamente do seminário. Então aqui nós estamos na capela canônica do bispo, não é? Do nosso bispo emérito, Dom Bruno Pedron. Então essa capelinha é o local especial aonde os bispos que moram aqui junto com os seus vigários paroquiais ou diocesano preside a missa todos os dias de manhã e à tarde tem a oração da laudes. É um local muito aconchegante. Então, esse momento que vocês que estão sintonizados tem também a alegria de estar partilhando esse momento com o nosso bispo emérito e aproveitando conhecer este local. Oremos. E antes de fazer a oração final, gostaria de agradecer a todas as pessoas que desde ontem, quinta-feira, hoje, veio fazer a sua oração na comunidade e trouxeram os alimentos. Tem bastante. Então, amanhã, pela parte da manhã, das 8 até ao meio-dia, vai estar aberto ali a igreja. E depois à tarde, voltarei de novo a atender das 2 até as 6. E o domingo de Páscoa, pela parte da manhã, das 7h30 às 11 horas, eu vou estar ali. Quem quiser fazer a sua oração individual, agradecer a Deus, passar por esse momento, eu vou estar acolhendo as pessoas por esse momento. E também quem queira fazer a sua doação, continuaremos arrecadando para que na segunda-feira a gente distribui para as pessoas necessitadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha ao vosso perdão, sejam dado ao vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirmem por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós, santificou nossas vidas cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do teu reino e te chamava de Pai, e revelou tua imagem, que deu-nos coragem de sermos irmãos. Ouçamos chamar-te de Pai, ouçamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Jesus nos mostrou que tu sentes e fica presente